No início da manhã de 14 de maio de 1977, uma tripulação da companhia aérea britânica Dan Air se apresentou para o serviço no aeroporto de Nairobi, no Quênia, para buscar uma carga que estava chegando de Atenas. Eles deveriam voar com seu Boeing 707 vermelho e branco até o destino final em Lusaka, que é a capital da Zâmbia, onde deveriam entregar essa carga. Esse tipo de operação de carga não regular era comum para a Dan Air, que era uma companhia aérea versátil, operando desde voos regulares de passageiros, fretamentos, voos de apoio à extração de petróleo e tudo o mais entre uma coisa e outra. Isso fazia com que as tripulações da Dan Air fossem enviadas para lugares distantes. Então, após descansarem por 30 horas e fazerem todos os preparativos necessários para esse voo até a Zâmbia, a tripulação logo saiu e encontrou o avião chegando na rampa, enquanto a tripulação anterior desembarcava. A nova tripulação era formada por um comandante de 34 anos, transferido recentemente para o 707. Depois, um copiloto muito experiente de 57 anos, um engenheiro de voo de 38 anos, um instrutor e um engenheiro de voo em treinamento, além de um mestre de cargas e um engenheiro de solo. Normalmente, eu costumo falar sobre o histórico e a experiência das tripulações nestas histórias, mas desta vez não vou fazer isso, porque o personagem principal deste relato é, na verdade, a própria aeronave, e não a tripulação. Este era um Boeing 707-321 Charlie, de 14 anos, construído em 1963 como um avião conversível de passageiros e carga, e depois registrada no Reino Unido como Golf Bravo Eco Bravo Papa. O 707, de 4 motores, foi o primeiro jato comercial construído nos Estados Unidos, que revolucionou o transporte aéreo quando entrou em serviço, em 1958. E ao longo de 20 anos de produção, várias variantes aprimoradas foram introduzidas, incluindo a série 320 Charlie. Agora, o Golf Bravo Eco Bravo Papa foi o primeiro avião da série 707-320 Charlie a sair da linha de montagem, e foi um dos vários originalmente entregues a Pan Am, onde serviu como aeronave de passageiros até março de 1976, quando foi retirado de serviço e armazenado na Flórida. Mais tarde, naquele mesmo ano, a Dan Air adquiriu a célula da aeronave, levou-a para o Reino Unido e fez uma revisão completa, após o que ela começou a operar para a companhia em outubro de 1976. Agora, a série 320, Charlie tinha comodidades para passageiros e uma porta de carga, permitindo fácil conversão entre configurações de passageiro e cargueiro. Isso tornou a variante mais popular do 707, pois as companhias aéreas achavam que a porta de carga valorizava o avião na revenda. Mas na época desta história, essa aeronave estava operando como um cargueiro puro para a divisão de cargas da Dan Air. De volta a Nairobi, a tripulação concluiu a inspeção externa e as checagens pré-voo, sem encontrar anomalias. Eles rapidamente reabasteceram e seguiram preparando a aeronave para o voo. Toda a carga a bordo tinha origem em Londres, e nenhuma carga nova seria adicionada em Nairobi, então a escala foi relativamente rápida. Isso, por sua vez, significou que às 10h17 horário local, a aeronave decolou novamente num céu perfeitamente azul, logo virando para o sul para o voo de aproximadamente 2 horas até Lusaka. Enquanto subia até sua altitude de cruzeiro de 31 mil pés e nivelava, tudo a bordo parecia perfeitamente normal. O avião respondia bem, todos os sistemas principais funcionavam normalmente e o tempo era ótimo, com poucas nuvens cúmulos fofas na rota. Mas esse cenário aparentemente normal escondia uma verdade muito preocupante. Na verdade, esse avião era uma espécie de bomba-relógio nesse momento, que agora estava contando os minutos finais. Mas isso não tinha começado nesse voo para Lusaka. Na verdade, tudo começou há mais de 20 anos antes, no final da década de 50, quando a Boeing estava projetando o primeiro Boeing 707. Naquela época, a ciência do projeto estrutural de aeronaves ainda engatinhava. Apenas há alguns anos,
haviam se passado desde a infame queda do de Havilland Comet, o primeiro jato comercial do mundo, que sofreu 2 acidentes catastróficos em 1950 e 2 em 1954, depois que a de Havilland superestimou dramaticamente a vida útil segura da fuselagem pressurizada da aeronave. Veja, a maior ameaça à estrutura de uma aeronave geralmente é a fadiga do metal, que é a tendência do metal de perder sua resistência e começar a trincar quando submetido a um grande número de ciclos de carga repetidos, até que eventualmente falhe completamente. Quando o Comet foi projetado, os engenheiros estimaram o número de ciclos de pressurização que a fuselagem poderia suportar, e seus cálculos mostraram que cada aeronave seria aposentada bem antes desse número ser atingido. Isso seguia um conceito de projeto estrutural chamado vida segura, que era o único método para garantir a segurança da estrutura de uma aeronave na época. Mas, como sabemos hoje, determinar a vida segura de uma estrutura acabou sendo muito mais complicado do que os engenheiros da de Havilland imaginavam, e as consequências quando eles erraram foram desastrosas. Como resultado disso, os órgãos reguladores e os fabricantes logo introduziram um segundo método de garantia de segurança, chamado conceito fail-safe. A ideia aqui era que as incertezas do conceito safe life poderiam ser mitigadas se os elementos estruturais fossem fail-safe, ou seja, que a falha de qualquer elemento estrutural primário único seria compensada por um segundo elemento e, portanto, não causaria uma falha catastrófica. Na prática, isso significava projetar estruturas secundárias redundantes que pudessem absorver as cargas de voo em caso de falhas principais, combinadas com inspeções destinadas a detectar qualquer falha evidente da estrutura primária. Devido à experiência com os acidentes do Comet, praticamente todas as aeronaves comerciais, projetadas no final dos anos 50, 60 e até mesmo nos anos 70, utilizaram o conceito fail-safe para todas as estruturas principais. E uma dessas aeronaves era o Boeing 707. Agora, a parte na qual queremos focar aqui é o estabilizador horizontal ajustável do 707, que era o que dava o balanceamento longitudinal à aeronave. Isso impede que a aeronave gire aleatoriamente, com o nariz para cima ou para baixo, em torno do centro de sustentação. Veja, basicamente, toda a aeronave funciona como uma gangorra, se equilibrando pelo centro de gravidade, onde a massa está concentrada, e pelo centro de sustentação, ponto onde a força das asas atua na estrutura. Agora, uma maneira de balancear o avião é garantir que o centro de gravidade esteja exatamente alinhado com o centro de sustentação, que foi o que o Concorde fez. Mas isso é realmente difícil. Então, normalmente, o centro de gravidade é posicionado deliberadamente à frente do centro de sustentação, introduzindo uma tendência de nariz para baixo, que é então contrabalançada usando força descendente do estabilizador horizontal na cauda. Isso proporciona uma margem de estabilidade, que permite que o peso dentro dele se desloque um pouco ao longo do tempo, sem que a aeronave se torne instável. Agora, o estabilizador funciona como uma asa invertida que gera sustentação, apontando para baixo em vez de para cima, alavancando toda a aeronave como se você pulasse na gangorra do lado oposto ao do seu amigo. A quantidade de força para baixo, gerada pelo estabilizador, pode ser alterada inclinando-o para cima ou para baixo, ou compensando, para que o avião possa ser balanceado em qualquer posição dentro de uma faixa possível de posições do centro de gravidade. O essencial aqui é entender que, para gerar essa força constante para baixo, o estabilizador deve sofrer uma carga aerodinâmica descendente contínua do início ao fim do voo. Portanto, ele precisa ser forte para suportar essa carga em dezenas de milhares de voos. E isso nos leva ao projeto do primeiro estabilizador horizontal, utilizado nas séries 100 e 200 originais do Boeing 707. Antes disso, a maioria dos acidentes que comento aqui tem algo em comum. A tripulação não sabia que estava em perigo até que fosse tarde demais. Pode ter havido sinais de alerta, mas frequentemente foram ignorados, descartados ou mal interpretados por algum motivo. Agora, exatamente a mesma coisa acontece online todos os dias
com pessoas desavisadas em todo o mundo. Talvez você clique em um link, acesse um site que parece perfeitamente legítimo, insira seus dados e pronto. Quando você percebe que algo está errado, o dano já foi feito. Por isso, uso o patrocinador de hoje, a NordVPN. O recurso de proteção contra ameaças pro deles faz todo o trabalho pesado por mim para garantir que eu permaneça seguro online. Ele escaneia os sites antes de carregá-los, bloqueando phishing, lojas falsas e malwares antes que causem danos. E você nem vai precisar deixar sua VPN ativada para isso funcionar, pois ele roda constantemente em segundo plano. A Nord é a única VPN reconhecida por avaliadores independentes de cibersegurança, então você sabe que está em boas mãos. E se você quiser essa camada extra de proteção também, bem, então escaneie esse código QR ou acesse nordvpn.com/pilot para ganhar 4 meses extras no seu plano de 2 anos. E lembre-se, com a garantia de reembolso de 30 dias da Nord, você pode experimentar totalmente sem riscos. Obrigado, Nord! Vamos voltar ao primeiro estabilizador horizontal do Boeing 707. Agora, o estabilizador horizontal é basicamente apenas uma caixa de metal feita de revestimento de alumínio esticado sobre a parte superior e inferior de uma estrutura composta por longarinas longitudinais e nervuras transversais para rigidez. O estabilizador original do 707 era então fixado ao estabilizador vertical por 4 pontos de fixação, 2 na longarina dianteira e 2 na traseira. Agora, essas longarinas dianteira e traseira formam as bordas frontal e traseira da estrutura em caixa, e todas as cargas de flexão para baixo no estabilizador eram transferidas para a aeronave, passando pelas longarinas e depois por esses 4 pontos de fixação. Se uma longarina falhasse, isso levaria à destruição do estabilizador horizontal, à perda de estabilidade em arfagem e à perda da aeronave. Portanto, a Boeing projetou as longarinas de acordo com o conceito fail-safe. Cada longarina foi construída com um banzo superior e um banzo inferior, que eram basicamente vigas separadas conectadas por uma fina liga de metal. Em voo normal, 95% da carga de flexão descendente era transferida pela longarina traseira, com o banzo superior em tração e o banzo inferior em compressão. O ponto de fixação do banzo superior da longarina traseira estava sob maior estresse, sendo considerado o local mais provável e crítico de falha quanto às possíveis consequências. Portanto, a Boeing comprovou, por testes em condições reais, que com o ponto de fixação do banzo superior da longarina traseira desconectado, as cargas de flexão descendente no estabilizador seriam redistribuídas pela longarina dianteira intacta, enquanto o ponto de fixação do banzo inferior da longarina traseira não falharia e o estabilizador permaneceria preso à aeronave, garantindo assim a redundância. E como uma falha num ponto de fixação era considerada algo evidente, tal falha seria então detectada durante o programa de inspeção prescrito pela Boeing e corrigida antes que pudesse causar qualquer acidente. Agora, até onde sabemos, esse conceito funcionou bem para o 707-100 e 707-200, já que nunca foram relatados problemas estruturais graves com o estabilizador nesses tipos de aeronaves. Mas o mesmo não pode ser dito para as séries 707-300 e 707-400, que incluíam esta aeronave. Então vamos dar uma olhada no porquê. Quando a Boeing estava projetando esta nova geração de aeronaves 707, de 1959 a 1960, eles fizeram várias alterações no estabilizador horizontal. Para acomodar a fuselagem mais longa do 300, o estabilizador precisava produzir mais força descendente. Então, sua área foi aumentada, mas isso também significava que as cargas aerodinâmicas sobre a estrutura seriam maiores. E para compensar isso, mantendo a natureza à prova de falhas da estrutura, a Boeing adicionou um banzo intermediário à longarina traseira, entre o banzo superior e o inferior, com seu próprio ponto de fixação. Esse banzo e seu ponto de fixação foram feitos para não suportar carga quando a estrutura estivesse intacta. A ideia era que, se o banzo superior se desprendesse, o intermediário absorveria parte da tração, evitando transferir tudo para a longarina dianteira,
como no 707 original. Investigadores depois provaram que o projeto funcionou como a Boeing esperava. As cargas realmente seriam redistribuídas para o banzo intermediário e o estabilizador não falharia. Além disso, a análise da Boeing também mostrou que com 3 banzos, a vida útil à fadiga da longarina traseira seria melhorada no 707-300, em comparação com o modelo original 100. Então, tudo isso parece ótimo, certo? Bem, não exatamente. E isso porque essa não foi a única mudança que a Boeing fez no estabilizador do 707-300. Nos testes de voo, descobriu-se que o estabilizador ampliado flexionava mais do que o original, causando características indesejáveis no controle do profundor, pois estes ficam presos à parte traseira do estabilizador. Para resolver esse problema, a Boeing aumentou a rigidez do estabilizador, substituindo a parte interna do revestimento superior do estabilizador por aço inoxidável em vez de liga de alumínio. Agora, de acordo com as regulamentações da época, a Boeing era obrigada a demonstrar a natureza fail-safe do seu novo projeto por meio de análises ou testes. E nesse caso, a Boeing optou por análises baseadas nos testes que haviam sido feitos no estabilizador original do 707 e em cálculos dos novos caminhos de carga. Como já mencionei, a análise da Boeing sobre o estabilizador, em caso de falha da fixação do cordão superior, foi depois considerada correta. Mas essa análise assumiu que o ponto de fixação do cordão superior era tanto o ponto de falha mais crítico quanto o ponto mais provável de falhar, já que essas coisas eram verdadeiras para o 707-100 original. O que ninguém percebeu na época era que a alteração na rigidez do revestimento superior havia, na verdade, mudado o local onde o cordão superior era mais propenso a falhar, tornando toda a análise irrelevante. E me acompanhe aqui, porque isso vai ficar um pouco mais complicado. O revestimento superior do estabilizador sofre tensão constante devido à força aerodinâmica de flexão para baixo durante o voo, semelhante a como a pele do braço estica quando puxada por baixo. Essa tensão precisa ser dissipada pelos pontos de fixação do estabilizador, então a carga normalmente passa do revestimento para as longarinas através dos fixadores e depois desce pelas longarinas até a fixação. Mas os engenheiros da Boeing sabiam que a carga em cada um dos fixadores não seria exatamente a mesma. Era esperado que os fixadores internos, próximos à cauda, suportassem maior carga, pois ali o revestimento também estava preso à nervura transversal rígida na extremidade interna da estrutura tipo caixa, tornando o revestimento menos flexível. E quanto menos flexível for o revestimento, maior será a carga transferida do revestimento para o cordão superior, através dos fixadores. Essa tendência natural foi ainda mais acentuada pela mudança do material do revestimento, de alumínio flexível para aço menos flexível na área interna. Agora, sabemos que a Boeing previu isso, pois os fixadores que unem a parte interna do revestimento superior ao cordão superior da longarina traseira no 707-300 eram de aço de alto cisalhamento, projetados para suportar forças maiores que os de alumínio usados mais externamente no estabilizador. Essas altas cargas nos fixadores eram indesejáveis, mas a Boeing realmente não podia fazer nada a respeito. Agora, a melhor maneira de reduzir o estresse nos fixadores teria sido torná-los maiores e mais espessos. Isso não era possível porque os fixadores eram inseridos em furos em uma flange que se projetava da face superior do banzo superior, e aumentar esses furos comprometeria a resistência da flange. Os engenheiros da Boeing aceitaram que o maior estresse nos fixadores internos seria transferido para o banzo superior, reduzindo sua vida útil pela fadiga do metal, mas consideraram aceitável porque o banzo superior era a prova de falhas. Mas essa mudança no material do revestimento foi feita depois que a análise de estresse no estabilizador já havia sido concluída. Então, suas consequências não foram totalmente compreendidas. Segundo os regulamentos da época, a Boeing não precisava determinar a vida segura à fadiga de uma estrutura projetada com o conceito à prova de falhas. E isso significava que a Boeing nunca percebeu que o estresse nos fixadores internos
era, na verdade, muito maior do que eles haviam assumido, o que fez com que a vida útil segura do banzo superior também fosse reduzida muito mais do que o esperado. Como a longarina traseira à prova de falhas deveria suportar a falha do banzo superior, essa negligência não deveria ter sido catastrófica. Mas levaria 17 anos para que alguém percebesse que essa suposição também estava errada. Enquanto isso, centenas de aeronaves das séries 7, 07, 300 e 400 estavam sendo fabricadas dessa forma, incluindo a Golf Bravo Eco Bravo Papa, em 1963. Com milhares de voos, mecânicos notaram deformações nos fixadores internos que uniam o revestimento superior do estabilizador ao banzo superior da longarina traseira. Por outro lado, problemas com fixadores eram comuns na época e nem sempre indicavam um problema estrutural grave. Mas neste caso, o problema era realmente muito sério. Veja, com o tempo, as altas cargas sobre os fixadores internos estavam fazendo com que eles entortassem e alongassem seus orifícios de fixação e, nesse processo, aliviavam parte do estresse ao qual estavam submetidos. Agora, isso parece realmente ruim, mas na verdade era algo bom, porque significava que menos estresse era transferido para o banzo superior. No entanto, é preciso mencionar que o estresse sobre os fixadores era maior na borda interna do revestimento e diminuía progressivamente a cada fixador sucessivo em direção à parte externa ao longo do banzo superior. E por volta do 11º fixador, a carga se tornou muito baixa para deformar o material, o que significa que a partir desse ponto, 100% do estresse era transferido para o banzo superior. Isso significava que o ponto onde a longarina superior corria maior risco de fadiga metálica não era o fixador mais interno, sob maior carga, como a Boeing previa, mas sim o 11º fixador, mais externo. Então, em várias aeronaves, incluindo a deste relato, rachaduras começaram a se formar na longarina superior, próximo ao 11º fixador, crescendo lentamente a cada vez que carga era aplicada ao estabilizador. Durante anos, a rachadura no estabilizador horizontal direito do Golf Bravo Eco Bravo Papa se espalhou do furo do fixador pela superfície superior da longarina até começar a descer pela seção transversal. Em teoria, essa rachadura deveria ter sido detectada durante as inspeções regulares, mas isso não aconteceu. Provavelmente porque a Boeing nunca esperou que rachaduras significativas por fadiga se formassem na própria longarina superior durante a vida útil da aeronave, já que subestimaram o quanto a adição daquela chapa de aço havia reduzido a vida útil por fadiga. E, como resultado, o documento de planejamento de manutenção da Boeing, ou BMPD, usado pelas companhias aéreas para elaborar os seus cronogramas de inspeção, apenas exigia uma inspeção visual dessa área durante cada verificação C. Uma verificação C é um conjunto principal de inspeções de cada seção da aeronave em intervalos que variam de acordo com a companhia e com o tipo de aeronave. Para o Dan Air 707, era a cada 1.800 horas de voo. A cada destas verificações, C, os inspetores deveriam examinar a superfície superior do sistema de satélite. No entanto, somente as partes superficiais do sistema, sem remover quaisquer componentes. Uma inspeção mais rigorosa era realizada durante inspeções estruturais mais importantes. No entanto, a Boeing só recomendava estas inspeções num quarto da frota a cada 21.000 horas. Mas a Dan Air estava preocupada com a sua frota e encurtou esta manutenção para a cada 14.000 horas. Mas mesmo assim, Golf Bravo Eco Golf Papa nunca estava inclusa num quarto da frota selecionada para esta inspeção. E ainda por cima, na carta de inspeção utilizada pela Dan Air e outras companhias aéreas, não havia direta referência à peça em questão como área para devida inspeção. E o tempo alocado pela BMPD para a inspeção era de apenas 24 minutos, o que significa que apenas uma parcela da inspeção seria devidamente realizada.
Os investigadores descobriram posteriormente que o tipo de danos encontrados neste e em outros 707-300 teria sido muito difícil, se não impossível, de detectar a olho nu, a menos que o inspetor já soubesse onde procurar. E, portanto, uma verificação C só teria descoberto essas rachaduras após o núcleo tivesse falhado completamente, significando que o dispositivo à prova de falhas deveria ter fornecido resistência o suficiente para o estabilizador resistir com a peça rompida até a próxima verificação C. O risco do design do conceito de dispositivo à prova de falhas é que, uma vez que um elemento estrutural primário, neste caso o topcord, falhar, a vida útil de um elemento secundário deve ser maior do que o intervalo de verificação. É por isso que, ao mesmo tempo, a vida útil de um elemento estrutural secundário é muito menor do que a integridade estrutural do elemento primário. Então, projetar um sistema à prova de falhas que se sustenta em inspeções somente após a falha primária tivesse ocorrido é realmente difícil de concretizar de modo seguro. Por isso, detectar rachaduras antes do elemento estrutural primário, falhar seria muito melhor. Mas para que isso tivesse acontecido neste caso, a Boeing precisaria ter recomendado um método de inspeção mais minucioso do que apenas a verificação de 24 minutos recomendada. No relatório final deste acidente, os investigadores constataram que o dispositivo à prova de falhas só era eficaz se atendesse aos 6 critérios. Primeiro, a estrutura secundária deve resistir às mesmas cargas que a estrutura primária e pelo tempo necessário para que o problema seja descoberto. Segundo, as chances de falha da estrutura primária por desgaste, corrosão ou dano por impacto devem ser minimizadas. Terceiro, deve existir acesso adequado para a inspeção da estrutura em questão. Quarto, a rotina de inspeção deve utilizar métodos com maior probabilidade de descobrir uma falha. Quinto, as companhias devem implementar a rotina de inspeção adequadamente. E sexto, o fabricante deve receber feedback contínuo sobre danos ou falhas observadas para detectar falhas no design que podem ter passado despercebidas. Mas, infelizmente, em retrospectiva, os investigadores acreditam que o sistema antifalhas da Boeing só atingia plenamente o primeiro dos 6 critérios mencionados. E devido ao conhecimento muito limitado de desgaste estrutural em 59, a FAA aceitou a decisão da junta, apesar dos problemas em questão, levando em conta que atingia as exigências básicas da época. E isso, em termos de atingir as exigências, a verificação C ia e vinha em outros casos com o da Pan Am, e agora com a Dan Air, e a rachadura aumentava até 7.200 voos. Após a rachadura ter começado, a parte superior finalmente falhou e o design à prova de falhas entrou em ação. Isso nos leva à parte final desta história. Neste ponto, Golf Bravo, Eco Bravo. Papa estava, como você pode imaginar, voando por um fio. Mas a questão era, será que ganharam tempo suficiente para levar a aeronave até a próxima verificação C, onde a longarina superior rompida seria descoberta? E para responder a essa pergunta, quero voltar a algo que mencionei bem no início deste vídeo, que é a suposição da Boeing de que uma falha da longarina superior era ao mesmo tempo a mais provável e mais crítica, no ponto de fixação. Agora, essa suposição era verdadeira nas séries 707, 100 e 200, mas acontece que não era o caso nas séries 300 e 400. E isso porque, como expliquei antes, nessas versões, o ponto mais provável de falha não era realmente na fixação, mas sim no 11º parafuso externo. E como a Boeing nunca tinha considerado isso, eles também não previram que, no estabilizador redesenhado, uma falha nesse novo local seria, na verdade, mais crítica do que uma falha no ponto de fixação. Quando os investigadores testaram isso mais tarde, cortando o cordão superior em 2 no 11º parafuso e depois submetendo-o às cargas de voo, eles descobriram que, em vez da carga de tração ser transferida para o cordão intermediário de reserva e sua fixação, os 35 centímetros restantes do cordão superior, mais próximos do centro, continuaram a suportar uma parte dessa carga. Isso teria sido impossível se a falha tivesse ocorrido na própria fixação, e foi por isso
que a Boeing não antecipou esse comportamento. Mas, na prática, a carga de flexão descendente no estabilizador era transferida ao cordão intermediário para contornar a ruptura no cordão superior. Mas, em seguida, ela voltava a subir pelo restante do cordão superior e saía pelo ponto de fixação superior. Isso ocorria porque o ponto de fixação do cordão intermediário foi deixado solto de propósito para não suportar carga até o cordão superior ser desconectado, o que ainda não tinha ocorrido. Agora, à medida que a carga subia do cordão intermediário para o encaixe do cordão superior, o cordão intermediário era submetido à tensão vertical, e não à longitudinal para a qual foi projetado. E como isso nunca deveria acontecer, ele não tinha capacidade para resistir. Assim, a trinca por fadiga desceu do cordão superior pela alma superior, atingiu o cordão intermediário e avançou pela parte inferior da aba superior enquanto esta começava a se soltar. Neste estágio, a trinca estava crescendo rapidamente, avançando vários centímetros por voo, já que a estrutura gravemente danificada já não era mais capaz de suportar as cargas normais de voo. Lembre-se, o próprio alicerce do conceito fail-safe era que uma estrutura secundária precisava suportar as cargas normais de voo por um bom tempo, para sobreviver tempo suficiente até que a falha primária fosse detectada. Mas, infelizmente, esse projeto de estabilizador fail-safe só era a prova de falhas se a falha ocorresse exatamente no ponto que eles escolheram para testar. Um erro clássico de engenharia. Então, com o estabilizador horizontal direito do Golf Bravo, Eco Bravo, Papa, à beira da falha, e a próxima verificação C, ainda a centenas de horas de distância, o desastre agora era quase inevitável. Era apenas uma questão de quando e onde isso aconteceria. De volta ao voo para Lusaka, a tripulação não sabia que o estabilizador horizontal direito estava por um fio. Às 11 horas, 07 minutos, horário local na Zâmbia, o voo contatou a aproximação de Lusaka, que autorizou descida para 7.000 pés. E às 11 horas, 28 minutos, a tripulação de voo informou que tinha a pista à vista. Lusaka então autorizou a aproximação para a pista 10, ao que o primeiro oficial simplesmente respondeu: "Entendido." E essa seria a última transmissão ouvida dessa aeronave. Na cabine de comando, os pilotos estavam agora ocupados configurando a aeronave para o pouso, baixando o trem de pouso e estendendo os flaps para uma configuração de pouso de 50 graus. Nesse momento, o avião tinha pouco combustível e o centro de gravidade perto do limite dianteiro, exigindo maior força descendente do estabilizador para manter o equilíbrio. Além disso, foi constatado que a extensão dos flaps também aumentava a carga sobre o estabilizador, sendo a posição de flap a 50 graus a mais desfavorável. Mas, é claro, sem qualquer ideia do que estava prestes a acontecer, essa tripulação simplesmente colocou a alavanca dos flaps na posição de flap a 50 graus, conforme exigido pelos procedimentos. E com um zumbido característico, os atuadores dos flaps começaram então a mover os flaps para fora e para baixo, até a posição correta. Nos 25 segundos seguintes, tudo parecia normal. Quando a carga no estabilizador horizontal chegou ao máximo, o estabilizador direito cedeu repentinamente. A rachadura avançou pela longarina central, desceu rapidamente pela alma inferior e atravessou a longarina inferior, rompendo totalmente a longarina traseira. Isso fez com que todo o estabilizador horizontal direito fosse arrancado numa fração de segundo, o que então causou uma sequência em cascata de danos secundários. A assimetria repentina na força descendente fez a seção central do estabilizador se soltar na cauda, permitindo que o estabilizador esquerdo cedesse para baixo, o que, por sua vez, forçou o fuso do compensador com tanta força que ele quebrou, cortando todo o controle do compensador e fazendo com que o estabilizador esquerdo ficasse solto. Quando o estabilizador direito se desprendeu da aeronave, ele puxou as hastes de controle do profundor até sua extensão máxima, defletindo totalmente os profundores para cima, o que agora fazia com que o profundor agisse como uma alavanca aerodinâmica, forçando o estabilizador esquerdo solto a girar com a borda de ataque para cima,
o que correspondia ao nariz da aeronave para baixo. O estabilizador esquerdo, portanto, imediatamente se moveu para 25 graus na direção de nariz para baixo, o que estava muito além dos seus limites de projeto, e combinado com a perda de metade do estabilizador desde o início, essa aplicação extrema de compensador para baixo colocou imediatamente a aeronave em um mergulho mais íngreme e mais repentino do que quase qualquer tripulação de voo na história provavelmente já experimentou. E isso significou que os pilotos só tiveram tempo para alguns breves gritos de pânico, já que sua aeronave agora, de repente e sem aviso, mergulhou em direção ao solo a uma altura de apenas 800 pés. A manobra de arfagem foi tão dramática que o ângulo de arfagem realmente ultrapassou a vertical, chegando a menos 100 graus em questão de segundos. Momentos depois, o avião se chocou quase de cabeça para baixo em um campo, pouco antes da pista, ainda avançando, mas com a cauda agora à frente do nariz e em um ângulo de ataque de menos 50 graus. O impacto e a explosão subsequente mataram instantaneamente todos os 6 tripulantes a bordo, com as equipes de resgate do aeroporto testemunhando o acidente horrível a partir do aeroporto. Eles imediatamente entraram em seus carros e correram para o local, que alcançaram em menos de 5 minutos. Mas naquele momento, tudo o que realmente podiam fazer era apagar as chamas, porque não havia mais ninguém para salvar. A investigação do acidente, feita pelo Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido, a pedido das autoridades zambianas, tornou-se um marco subestimado na evolução dos padrões de projeto de aeronaves mundialmente. Com a evolução das conclusões, a FAA emitiu 3 diretrizes de aeronavegabilidade, exigindo inspeções mais rigorosas nos estabilizadores dos modelos Boeing 707 das séries 300 e 400. E durante as inspeções seguintes, foi constatado que 38 aeronaves de uma frota de 521 realmente apresentavam trincas no longarinas traseiras, das quais 4 eram tão graves que a longarina precisou ser completamente substituída. Depois, a FAA emitiu novas diretrizes exigindo inspeção dos banzos superiores da longarina traseira dos Boeing 707 afetados a cada 375 ciclos de voo. E em 1979, eles determinaram a adição de um 4º banzo à longarina traseira para tornar o projeto realmente à prova de falhas, ou fail-safe. Ainda mais melhorias estruturais foram então exigidas 11 anos após o acidente, em 1988, após a experiência em serviço com as modificações iniciais. Mas as consequências deste acidente foram muito além do Boeing 707. Elas fizeram a indústria abandonar o conceito fail-safe como método preferido de certificação da segurança estrutural das aeronaves. Alguns engenheiros aeroespaciais sempre foram céticos quanto a isso, e no início dos anos 70, a Autoridade de Aviação Civil Britânica impôs um limite obrigatório de vida útil para certas aeronaves certificadas pelo conceito fail-safe, tendo o acidente da Dan Air como catalisador dessa decisão. Portanto, embora elementos fail-safe ainda sejam utilizados nos projetos de aeronaves atualmente, a filosofia de projeto predominante, após 78, passou a ser oficialmente o conceito de tolerância a danos. Com isso, os intervalos e técnicas de inspeção são adaptados às características específicas de fadiga de cada elemento, a fim de detectar trincas ou danos precocemente, antes que possam levar ao tipo de falha evidente em que antes se confiava. E, ao certificar estruturas críticas cuja falha poderia ser catastrófica, os fabricantes agora também são obrigados a embasar as suas análises com evidências de testes reais. Mas talvez a lição mais relevante aqui seja que o uso de suposições sobre projetos anteriores deve ser baseado numa compreensão completa de como e por que essas suposições foram feitas. E isso é algo que, na minha opinião, vai muito além apenas da aviação. Agora, se você gosta de explicações técnicas como esta, mas também tem curiosidade sobre acidentes fora da aviação, então certifique-se de se inscrever no meu canal, Irmão Black Box, e aqui vai um exemplo recente.
Certo. Agora clique aqui se quiser ver o vídeo completo disso e lembre-se de que você pode apoiar o trabalho que fazemos aqui escaneando este código QR ou acessando patreon.com/join/mentorpilot. Você pode experimentar totalmente de graça. Eu adoraria ver você lá no meu próximo bate-papo. Meu nome é Peter Hernfeldt e você está assistindo ao Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.